oração. Glorioso Deus, poderoso e eterno Pai, aqui estamos nesta noite, Senhor, reunidos em Tua presença. Aqui, Senhor, nós buscamos a Tua face. Nós invocamos, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo, o mover da Tua presença em nosso meio. Quem sabe, Senhor, aqui há almas, corações aflitos, angustiados, oprimidos, deprimidos em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, às lutas, às dificuldades que surgem dia após dia sobre a nossa vida. Mas em meio a tantas lutas, Senhor, em meio a tantas adversidades e aflições, nós confiamos na Tua promessa. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem tido zelo, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem guardado o Teu povo nesta terra, e que o Senhor tem tudo sobre o Teu controle. Peleja, Senhor, em favor do Teu povo. Peleja em favor da sua igreja, em favor da sua obra, nos quatro cantos desta terra. Vá, Senhor, nesta noite ao encontro desta vida que tem passado, Senhor, por momentos difíceis, que tem enfrentado momentos de angústia, momentos de perda, momentos, Senhor, de aflição. Ó Pai, nós confiamos em Ti. Estende as Tuas mãos nesta noite sobre cada um que aqui está diante do Senhor. Nesta noite nós nos unimos, nós nos reunimos, Senhor, para fazer menção e memória da Sua morte e sacrifício. Assim como nós invocamos ao Senhor através do louvor, através da adoração, nós cremos, ó Pai, nós cremos, Senhor, que ainda que nos pareça que o Senhor tem tardado, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem nos conduzido, e que breve o Senhor virá para nos buscar. Breve nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Breve estaremos diante de Ti, ó Pai, contemplando a Sua face e o cumprimento total e pleno das Suas promessas sobre a Sua igreja. Ó Deus, mas até o cumprimento, até a Sua volta, nos conduz pela Tua verdade, pela Tua palavra, nos guardando e nos livrando do mal, e nos conduzindo, ó Pai, firmes e perseverantes diante do Senhor. Assim cremos e agradecemos a Ti pela oportunidade e por estarmos em Tua presença nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mãos ainda de pé, você que tem a palavra do Senhor, você que tem a Bíblia Sagrada, seja a própria Bíblia física ou a digital, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2 e o versículo 13 nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 13 em diante, a qual diz assim a palavra do Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito o azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras que para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Amém? Amém.
Podem tomar os seus assentos, glorificar o nome do Senhor nesta noite, amém? Irmãos, no meio ou no final da semana passada, para o início desta semana, a qual nós nos encontramos, Deus, Ele falou forte ao meu coração sobre um tema, para nós refletirmos nesta noite. É sobre o zelo para com a obra de Deus, para com a presença do Senhor. E o Senhor me fez refletir tantas coisas em meu coração, em minha alma, desde o momento em que Ele trouxe essa temática, e é justamente sobre ela que nós vamos nos debruçar nesta noite para meditar. Nós vemos aqui que Jesus está descendo em Jerusalém, está próximo à Páscoa, uma das maiores festas instituída pelos judeus. E aqui nós não falaremos apenas sobre cuidado, porque muitas vezes o cuidado, ele é só uma aparência. E muitos de nós defendemos a tradição, o costume, a placa da igreja. Nós servimos a Deus em um ministério, nós honramos aonde Deus nos colocou. Mas a palavra, a obra, o zelo pelo Senhor está acima de qualquer coisa. Mas muitos de nós, muitas vezes, perdeu o principal, que é a reverência ao Senhor. A reverência a Deus. A reverência à sua vontade sobre a nossa vida. Deus, Ele tem manifestado sobre cada um de nós a sua obra, a sua vontade, a sua intenção. Cada um de nós faz parte de um todo. Nós somos, por esta razão, a própria palavra do Senhor nos apresenta como membros de um corpo único, que é a igreja. E todos os membros são importantes, têm o seu valor. Nenhum membro no corpo tem maior relevância, maior importância. Todos são importantes. E todos de comum trabalham para que todos se mantenham bem e para que o corpo funcione adequadamente. Então é esta a intenção do Senhor sobre as nossas vidas. E a reverência, ela está acima de qualquer coisa, a reverência genuína e verdadeira ao Senhor. E existe um zelo real, a qual todos nós devemos ter e buscar, e refletir se verdadeiramente o zelo a qual nós estamos praticando no dia de hoje, ele corresponde para com o zelo real, aquele que Deus deseja contemplar em nossas vidas. E o zelo real justamente é aquele que nasce do amor por Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós dedicamos à obra do Senhor, deve ser por zelo e amor a Deus. Eu estar aqui hoje não é simplesmente em decorrência de uma ordenança, de um cumprimento da ceia, que é uma prática litúrgica da nossa igreja e de todas as igrejas que servem a Cristo. A intenção não está em participar da ceia, mas em estar aqui adorando, reverenciando o que isto representa. O amor ao Senhor, ao reconhecimento do sacrifício, aquilo a qual a ceia aponta, a morte do Senhor, o preço que Ele pagou por nós. Este deve ser a primeira intenção de estarmos aqui reunidos, neste culto em especial. O zelo, o amor pelo Senhor. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Pode glorificar o Senhor. E porque eu amo ao Senhor, eu venho neste lugar, aonde
onde é um espaço de culto, onde aqui nós temos a liberdade de glorificar, de orar, de dobrarmos os nossos joelhos, sem nos preocuparmos se seremos julgados por alguém. Por esta razão, Deus tem deixado espaços para que a igreja desenvolva o trabalho e a adoração genuína, verdadeira e o verdadeiro amor ao Senhor. E por esta razão nós não negociamos a presença de Deus, de forma alguma, nem por nada que há neste mundo. A presença de Deus, o amor, o zelo verdadeiro por Ele é inegociável. Nada pode trocar isso a qual nós devemos demonstrar ao Senhor. E justamente no texto a qual nós lemos, Jesus ele está entrando no templo, em um momento de festa, não só de uma festividade qualquer, mas daquilo que apontava para Ele mesmo, a libertação da escravidão do povo lá no Egito, a qual lá o Senhor instituiu a verdadeira Páscoa que aponta para Cristo. E Ele, ao entrar no templo de Deus, aquele espaço que representava o encontro do homem para com o Senhor, Ele faz algo que acaba surpreendendo até mesmo muitos que leem sem compreender. Ele expulsa os cambistas. Isso nos mostra que o próprio Senhor, Ele se importa profundamente com o lugar, o espaço reservado à adoração. Aqui não é só um prédio, aqui é o espaço onde nós adoramos ao Senhor. E aqui mostra que o Senhor, Ele se importa profundamente com o lugar onde nós buscamos a Ele, onde nós nos reunimos para adorá-lo, como uma verdadeira igreja. E é justamente aqui o zelo que está sendo confrontado com aquilo que naquela época havia sido transformado. O templo que apontava para Deus havia sido transformado em um lugar de negócio, de compra, de venda, de qualquer outra coisa, menos adorar ao Senhor. E é justamente esse o recado que o Senhor estava dando ali. Esta era a demonstração. E é justamente o zelo dele começa quando ele acaba vendo muitos na sua época normalizando algo que não estava glorificando a Deus. Jesus ele chega ali na época da Páscoa, como eu mencionei. O pátio do templo está repleto de comércio. Animais, bois, ovelhas, pombas e cambistas. Aquilo ali, aquele momento, aquelas pessoas remetiam a algo espiritual e religioso. Mas a intenção não era essa. Era lucro, era venda, era comércio. Porque muitas pessoas acabavam vindo de muitas distâncias, muito longe. Era uma das poucas festas aonde os judeus de todas as partes se moviam para adorar em Jerusalém. Então, essas pessoas precisavam trocar moedas, precisavam comprar animais para oferecer em sacrifício. Então havia, entre aspas, uma justificativa para esses homens estarem ali comercializando animais. Só que o problema não era apenas o vender, era o lugar e o espírito a qual o povo, a sociedade se encontrava nessa época. A casa que apontava para o Senhor, que é a casa de oração, virou um corredor de interesse, de barulho, de lucro e distração. Perdeu-se o sentido de buscar, de adorar, de reverenciar. Muitos vinham preocupados em encontrar um animal necessário
para que eles pudessem comprar e cumprir o protocolo de oferecer ao Senhor. Não havia intencionalidade, não havia o desejo de adorar ao Senhor com as suas vidas, com a sua presença, com o seu sacrifício vivo, santo e racional. Era só cumprimento de tabela: comprar, oferecer e cumprir. E é isto que o Senhor está alertando nesta noite. É isto que o Senhor estava demonstrando, que o problema em si não estava apenas na venda, na comercialização, mas na perda do sentido do porquê aquele povo estava se reunindo ali, naquele lugar que remetia, representava, apontava para a adoração, para o zelo, para a reverência do Deus sublime, verdadeiro e poderoso. E quantos de nós muitas vezes nos perdemos no verdadeiro sentido de estar aqui? Hoje, para estarmos aqui propriamente dito na igreja de Jundiaí, muitos talvez enfrentaram uma forte chuva, bem na hora do deslocamento para o culto. Quem sabe foi um dos desafios, mas tantos outros que enfrentamos ao longo do dia de hoje, para podermos estar aqui. Muitos chegaram cansados do trabalho, tiveram um momento de se preparar para estar aqui, para estar em uma boa aparência. Mas será que nós nos preocupamos em a aparência interior, o sentido, a preocupação de chegarmos aqui e reverenciarmos a Ele que está entronizado em nosso meio, a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, Ele que é o único digno nesta noite. Será que nós estamos verdadeiramente preocupados em adorá-lo de corpo, alma e espírito, como Ele nos exige em sua palavra, com verdadeiro zelo, com aquilo a qual tudo aqui nos remete a Ele? Aqui tudo foi preparado com a intenção não de mostrarmos para alguém que a mesa está posta, está organizada, mas muito mais do que isso, isso é importante, mas tudo isso aponta para Ele. Tudo aqui aponta para o Senhor. Tudo aqui nos remete à adoração, à reverência, ao zelo que nós devemos ter com tudo o que aponta para o Senhor. E na nossa vida não é diferente. O zelo de Jesus aqui é firme, mas não é descontrolado. Muitos veem a ação de Jesus como uma perda de controle, como um momento de ira, de perca de razão, mas não é isso o que verdadeiramente a palavra do Senhor nos mostra. Ele faz um chicote de cordas, ele expulsa os animais, ele derrama o dinheiro espalhando-os, ele vira as mesas. Jesus, ele não está perdendo o controle, ele age com intenção. Nada, nenhum ato, nenhuma palavra, nada do que o Senhor fez e que está descrito em sua palavra está por acaso. Todas as ações de Jesus tinham uma mensagem, tem uma mensagem, uma intenção, um desejo de nos mostrar, para que nós venhamos refletir e venhamos também nos espelhar nele, que é o ícone maior a qual nós devemos olhar e desejar sermos parecidos. Ele agindo com intenção, ele faz algo antes, porque existe uma direção, um propósito. Não é apenas um impulso de revolta, não. Ele quer mostrar justamente isso. Cadê a intenção da adoração?
Cadê a reverência ao lugar de culto? Nós vemos que a própria sua palavra nos diz que nós devemos guardar os nossos pés. Isso é justamente chamando a atenção pela importância que há quando nos ajuntamos para adorá-lo. A indignação de Jesus não é um temperamento, mas é a santidade defendendo o que é santo. Existem algumas pessoas que acabam confundindo zelo com grosseria. E acabam justamente desrespeitando ou nomeando aquilo que eles chamam de verdade com desrespeito. Existem formas de mostrar, de explicar, de demonstrar a intencionalidade de nos voltarmos ao Senhor com respeito, com o sentimento de instrução. E outros acabam confundindo amor com permissividade. Não é porque o Senhor nos ama que Ele aceita os nossos erros. Ele nos ama com os nossos erros, mas Ele espera que nós venhamos mudar e sermos melhores a cada dia. Muitos acabam chamando paz de covardia. O zelo bíblico tem dois lados: coragem para confrontar o que profana, e o profano aqui não são propriamente dito questões externas. É justamente voltar-se para ensinar com zelo, onde devem estar voltados os nossos corações, na verdadeira adoração. A quem nós estamos reverenciando? A quem nós estamos buscando? A quem nós estamos servindo? Nós temos a plena consciência. Muitos, por tantas questões externas, têm buscado aquilo que o homem tem a oferecer. Esquecem-se de que o homem nada pode, se por Deus não lhe for permitido. Acima de tudo e de qualquer coisa e de qualquer homem está o Deus Todo-Poderoso. A verdadeira pureza e a motivação genuína para nós não usarmos Deus como desculpa. Muitos usam a Deus para justificar seus próprios atos e suas próprias verdades. Quando nós somos confrontados, é porque Deus nos ama. Ou quando nós confrontamos, é por amor do nosso ego ou por amor a Deus. A própria palavra do Senhor, ela não ofende ninguém. Ela confronta os nossos erros. Porque a palavra do Senhor, por ser santa, perfeita, imutável, e por sermos falhos, errôneos, iníquos, miseráveis, sempre ao colocarmos os nossos olhos na palavra do Senhor, nossos erros serão confrontados. Mas isso não vem para nos ofender, mas para nos corrigir. Jesus está aqui mostrando que o zelo dele ali naquela ação é para proteger a adoração. E ele diz: não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, ou de qualquer outra intenção que não seja adorar a Ele, em espírito, em verdade, de corpo, alma. Jesus está aqui declarando o motivo, que a casa do Pai não pode ser transformada em mercado. Não é um lugar de troca. Eu venho para receber,
eu estou aqui para oferecer algo para cumprir tabela. Não. O templo aqui representa o lugar onde o povo, como eu mencionei, se encontra com Deus. Quando o povo se perdeu em algum momento em sua busca ao Senhor e acabou transformando o lugar de adoração, de reverência, de zelo em comércio, o povo estava comunicando que Deus é um meio para qualquer outra coisa. Então, muito do que nós nos ajuntamos e fazemos também aponta para algo. Hoje, nós vivemos a mesma tentação: transformar o culto do Senhor em qualquer outra finalidade que não adorar a Deus. Todo culto deve apontar a Ele. A mensagem, o testemunho, a nossa própria vida estando aqui deve apontar para o zelo, para a adoração do Senhor. Muitos hoje têm transformado a fé em um produto lucrativo, oração em uma forma de barganha, de troca. Eu oro para receber. Muitos também têm medido espiritualidade, ou confundido espiritualidade com movimento, por algum tipo de números ou por status. Nós devemos trazer para o centro, ou não devemos trazer para o centro aquilo que deve estar fora. Zelo hoje é perguntar a cada um de nós o que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Ou qual é a intenção? Volto com essa questão. A intenção de estarmos aqui. Será que a nossa vida de fé está nos levando a adorar? Ou apenas a consumir conteúdo religioso? Aqui a ação de Jesus está revelando que a verdadeira adoração, ela exige purificação. Nós vemos aqui os relatos nos livros sinóticos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Jesus está citando: a minha casa será chamada casa de oração, casa de busca, de adoração, de reverência a Deus e unicamente a Ele. Mostrando que aquele povo havia transformado em um covil de ladrões. Em outra mensagem, como eu mencionei, o Senhor nos chama a atenção para nós termos reverência quando estivermos na sua presença. A presença de Deus não se mistura com corrupção espiritual. Purificar o templo não é apenas capricho, é restaurar propósito. Deus, Ele também deseja limpar os nossos templos diariamente. A sua palavra nos limpa, a sua palavra verdadeira, genuína, intencional. Ele deseja limpar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas prioridades, as nossas rotinas, os nossos pecados tolerados e justificativas, a qual muitas vezes nós buscamos. As distrações a qual tem tirado o verdadeiro foco, que acabam drenando o nosso coração de estar verdadeiramente voltados ao Senhor. O zelo aqui é permitir que Jesus, Ele vire mesas a qual nós não desejávamos que fossem viradas. Que Ele troque, que Ele toque, que Ele mude. Que Ele derrube negociações internas. Que Ele expulse hábitos que profanam a comunhão com Ele.
Ali muitos questionam a Jesus: que sinal você nos mostra? E ele responde: destruam este templo, em 3 dias o levantarei. Ele está falando não do templo físico, mas do seu próprio corpo, que seria entregue por nós, a qual justamente está representado na ceia do Senhor. Aqui a purificação do templo, a qual o Senhor está demonstrando, aponta para algo muito maior. Jesus é o lugar definitivo do encontro de Deus para conosco. Jesus é o centro do encontro, Ele é a ponte, Ele é onde nós somos conectados, religados, a qual nós olhamos para Ele, nos voltamos a Ele e temos novamente comunicação com o Pai. Ele é o lugar da verdadeira adoração. O zelo dele não é só pelo prédio, pelo edifício, pelo imóvel do templo. Era justamente por adoração. Adoração que seria restaurada pela cruz e pela sua ressurreição. Ele estava demonstrando que o templo precisava ser restaurado, para que a verdadeira comunhão, o verdadeiro culto pudesse ser restaurado pela cruz, pelo seu sangue e pela sua ressurreição. Caminhamos para o final da mensagem. Zelo sem evangelho é apenas moralismo, mas zelo com Cristo é vida transformada. Não é nós buscando sermos melhores, não. É nós buscando sermos mais parecidos com Cristo. É nós buscando refletir a sua presença em nossas vidas e Ele reinando em nosso ser, em nosso coração, em nossa alma, em nossas escolhas, em nossa intenção. Para encerrarmos, o zelo verdadeiro, o amor por Deus em ação. Quando nós temos o zelo, que é o amor para com o Senhor, nós passamos a ver aquilo que foi normalizado como algo que deve ser abandonado. Ele confronta com firmeza e pureza. Ele protege a adoração e recusa transformar Deus em um meio de barganha ou para qualquer outra questão. Ele aceita a purificação. Ele termina em Cristo, que é o verdadeiro templo, que é a verdadeira adoração, que é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Onde a adoração foi substituída por distração, nós devemos refletir. Onde o coração virou mercado, e quais são as mesas que o Senhor deve virar em nossas vidas no dia de hoje. Essa é a mensagem do Senhor. O zelo, a adoração, a reverência genuína, verdadeira, a intenção a qual nós devemos refletir. Eu peço a você que puder se colocar de pé, tomar em suas mãos a oferta nesta noite. Sei que até para ofertar deve ser algo com zelo, com amor, com intenção. Não é apenas um cumprimento ou uma troca. Eu oferto, eu dizimo, como os fariseus faziam e declaravam publicamente. Não, nós fazemos por adoração, por zelo, por reverência. Então pega nas suas mãos, vamos orar, levante ao alto a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo nesta noite. Aquilo a qual você trouxe para sacrificar ao Senhor, não como uma moeda de troca. Oramos ao Senhor, feche seus olhos. Glorioso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha trazer aos nossos corações reflexão.
para que verdadeiramente nós nos coloquemos diante do Senhor com verdadeira adoração, intenção, zelo e reverência em tua presença. Ó Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja, sacrificando, Senhor, contribuindo às 19 horas, culto com as mulheres de fé, tá bem? Deus abençoe a todos, oração da fé. Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, obrigado pela vida, pela saúde e pela oportunidade, por estarmos na tua presença nesta noite. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos conduzir em paz, Senhor, nos dar o livramento, a cura, o milagre. Eu peço neste momento que o Senhor toque em cada vida que se encontra aqui angustiado, aflito, deprimido, quem sabe enfermo, Senhor, preocupado. Que as tuas mãos se movam, que as tuas mãos tragam cura, milagres, Senhor, libertação. Que o Senhor venha mover a tua presença e o teu Espírito Santo em nosso meio, através da oração da fé. Cura toda enfermidade e confirma o milagre para a honra e a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém?